Fala galera, bem-vindos ao LS no Ar. Meu nome é Luan, sou aluno do terceiro ano e hoje a gente está recebendo convidados muito especiais. Professor Gregson, de Geografia. Beleza, gente, tudo bem? Aluno do terceiro ano, Débora. Oi, gente. E o coordenador do ensino médio, Carlos. Tudo bem, gente? Vamos lá. E o tema é Novo Ensino Médio. Então, Carlos, o que é o Novo Ensino Médio? O novo ensino médio, na realidade, é uma proposta em que nós temos aí uma base nacional comum curricular que delimitou aqueles saberes que são essenciais para toda a educação brasileira, desde a educação infantil até o ensino médio. As matérias conhecidas. Exatamente, as matérias, os saberes, o que aquele grupo de alunos eles precisam ter ao longo da educação básica. Isso para todo o Brasil, que é um país de dimensões continentais. Aí ficou o desafio. Como então aplicar essa base para um país de opções continentais e com diferentes realidades e com diferentes saberes dentro de cada região? Então o ensino médio ele se flexibilizou de tal forma que ele possa relacionar esses saberes trabalhados com as realidades de cada unidade, de cada região do nosso país. Com isso, uma parte desse ensino médio ele se refere a esses saberes da BNCC e uma outra parte se refere aos itinerários formativos. O que são os itinerários formativos? É a utilização desses saberes, desses conhecimentos, de tal forma que possa aproximar esse jovem dessa escolha profissional, desse mercado de trabalho, verificar a utilidade daquele saber no dia a dia dele. Então, com isso, o novo ensino médio acaba ficando mais atrativo para o jovem e tendo como posso dizer, uma aproximação do que está sendo trabalhado, que ele está estudando. Perfeito. Democratiza e adapta para a realidade brasileira. Eu digo não só a Luana brasileira, mas como também o que a gente vê no mundo hoje em dia, né? Então a gente tem uma escola que ela ainda, por exemplo, estava muito engessada, com conteúdo muito fordista, muito repetitivo, né? Que muitas das vezes acabava tolhindo a própria criatividade do aluno. Então o novo ensino médio, ele possibilita e tende, por exemplo, a oferecer uma maior flexibilidade em todos os saberes e principalmente buscando a própria interdisciplinaridade, né? Você, por exemplo, trabalhar um saber onde você pode agregar geografia, história, geografia, por exemplo, e matemática, geografia, por exemplo, e química, né? E vai por aí. Nenhuma matéria independente, né? Nenhuma. Essa questão do notório saber é muito legal, né? É uma boa aproximação dos próprios alunos com o mercado de trabalho hoje em dia. E aí, queria perguntar exatamente o que seria isso. Então, essa questão do notório saber, né, ela acaba possibilitando, né, N vantagens, né? Uma, por exemplo, é que como o Brasil ele acaba sendo extremamente diversificado, né, em todos os exemplos que a gente pode mencionar, em termos de cultura, economia, etc., etnia, tudo, né? Isso faz com que, por exemplo, algumas especificidades sejam bastante interessantes de você incutir. Então, por exemplo, a gente fala de comunidades quilombolas ou de comunidades indígenas que estão no interior, no caso da Amazônia, né? Então, existem essas especificidades, que o notório saber vai ser de fundamental importância para que esse indivíduo, por exemplo, trabalhe na sua comunidade. Ele entre direto, por exemplo, né, trabalhando com a coleta do açaí, né, trabalhando com extrativismo vegetal e etc. E mesmo em áreas que são mais urbanizadas, por exemplo, a gente pega um curso técnico de edificações, né? Você pode colocar, por exemplo, um engenheiro, né, para oferecer informações para esse estudante que está realizando esse tipo de curso, né? Não precisa mais ter licenciatura? Não, a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Perfeito. Muito cuidado. Porque o notório saber, ele define sobre aquele saber em que é primordial para aquela comunidade e que o acesso a ele se faz através da transmissão de culturas, de tradições, de ensinamentos que são relativos àquele povo, àquela unidade. Então, é uma confusão muito grande isso. O notório saber, ele tem algo muito específico. Ele realmente não consegue ser dinamizado em função dele estar, digamos, até um pouco geograficamente isolado de todo o contexto. Então, não precisa ter licenciatura, não precisa não estar dentro do mercado de trabalho. É diferente. Você vai se apropriar daquele saber
para que você possa reproduzi-lo de acordo com aquela necessidade. E cada Secretaria de Estado, ela é responsável por dinamizar esse notório saber em relação às suas realidades, em relação à sua necessidade daquele local. Mas os profissionais que vão ensinar, eles não precisam ter diploma de licenciatura? Não, o que acontece? Não é questão de diploma. O notório saber, ele é aquele saber relacionado àquela atividade específica. Aí aquele então, saber vai ser utilizado. Para isso, né? Exatamente. Aí aquele saber vai ser utilizado dentro do dia a dia daquela comunidade. Como a gente estava conversando. Foi aquela pessoa que está habituada a construir uma embarcação própria para ser utilizado, por exemplo, no Rio Amazonas, e que aquele saber está restrito àquela área, àquela região. Então, ele se apropria disso para que aquilo possa também servir para as pessoas que estão inseridas naquela comunidade e replicar. Inclusive, Carlos, né, tem um projeto muito interessante no Amazonas, que é a chamada cartografia social, né? Cartógrafos vão em determinadas comunidades indígenas, né? Ensinam os índios, tá, a fazerem mapas, no caso do seu território, para que você consiga proteger, no caso, aquela área, né? Falando até do vestibular, isso já foi questão tanto da UERJ quanto do Enem, exatamente com o que você acabou de mencionar. Porque a proposta do novo ensino médio é exatamente isso, é a conversa entre os conteúdos e a flexibilização para que esteja mais próximo da realidade daquele jovem. Então, se ele consegue ver a aplicação, consegue estar próximo daquele saber, automaticamente aumenta a motivação dele de estar dentro daquela escola, de estar dentro daquele sistema educacional. E com isso, ele consegue definir, através das suas próprias escolhas, qual vai ser o caminho profissional dele. Complicado você fala para um menino de 14 anos entrando na primeira série agora, decide aí pra onde tu quer ir. Eu acho isso... Cara, isso aí. perfeito. Eu e Débora, a gente tem muitos colegas que, cara, até agora tem um colega meu que tá em dúvida entre direito e engenharia, nutrição e arquitetura. É difícil você pedir pra alguém, decidir agora o que vai fazer. Por isso que é interessante que quando o novo ensino médio começou a ser implementado, na primeira série a gente oferta um leque de opções para ele. Então ele pode escolher as 4 áreas se for desejo dele. Então, isso não é impeditivo. Mas é a grade horária? Hã? Mas é a grade horária? Se ele escolher. Ele consegue. Aqui ele consegue fazer as 4 áreas. Então, ele pode ter contato com as 4. E, progressivamente, durante o caminhar dele dentro do ensino médio, acontece exatamente isso. Você vai afunilar. Você vai fazer a sua opção de escolha. Porque a dúvida, ela é extremamente... Ela acontece e ela é salutar. Desde que você tenha a informação para que você possa... Poxa, o caminho realmente é esse. Poxa, o caminho não é esse. Então, ele tem esse leque, ele escolhe e vai utilizar. O que é bem claro também é que você não pode ter essa mudança de forma aleatória. Então, você vai fazer uma escolha na sua grade curricular. Ok, você estipulou as suas grandes áreas de conhecimento. Aí você começou. Durante aquele ano letivo, você permanece nessa grande área de conhecimento que você escolheu. Se para o outro ano você optar por querer conhecer outras áreas, isso é total liberdade. Exatamente, tem liberdade para isso. E só fazendo um adendo, e Carlos, também isso é uma própria demanda por parte dos alunos, né? Constantemente eles perguntam por que eu não tenho aula de educação financeira, Sim. Por que eu não tenho aula de política e cidadania, né? Perfeito. Então, assim, é essencial que tu tenhas isso, né? A gente costuma até falar muito, que eu converso muito com meus alunos, né? Que essa é uma demanda já há muito tempo. Né? Agora, é óbvio que tudo tem que ser feito de uma maneira ordenada, né? De uma forma qualificada, como o próprio, por exemplo, o colégio vem colocando, né, em prática. Puxando nisso, eu queria saber como você acha que vai ser a transição para o novo ensino médio? Então, essa transição ela não vai ser, né, equitativa, é muito importante a gente mencionar isso, né? Vão ter escolas que vão conseguir, por exemplo, se adaptar mais facilmente a isso, como é o próprio Liesen, que já ofereceu todo tipo de estrutura por parte do aluno. Essa transição ela vai depender muito, né, do poder público, né? Para que, por exemplo, você não aumente ainda mais a simetria entre a escola privada e a escola pública. Há de destacar, por exemplo, algumas unidades federativas, tá? São Paulo, Pernambuco, Ceará, já estão, por exemplo, um pouco na frente. Você tem escolas, por exemplo, em São Paulo, que tem mais de 10 itinerários formativos. Entendeu? Então, isso é bastante positivo. Né? Aproveitando até a fala do Gregson, aqui no Liesen, por exemplo, na primeira série, na semana passada, a gente começou o curso de Direito e Cidadania lá com a FGV.
Então, nós levamos os jovens lá para a FGV, eles tiveram uma aula. Na FGV a aula? Tiveram uma aula mesmo na FGV. Legal, cara. Professor de Direito Penal, ele trocou conhecimentos com legal. eles, exatamente. Aí, ontem, eles tiveram o início do curso com a XP Investimentos. Então, repare, são ferramentas que estão sendo ofertadas para os jovens e que antes ficavam o quê? Distantes de vocês. E com isso, ele vai conseguindo construir esse portfólio de escolha deles. Isso é fundamental. E é como vocês realmente falaram. Essa corrida, ela vai depender, porque você tem, em alguns momentos, uma oferta maior a algumas entidades federativas, em outras vão ter que se estruturar para poder ofertar. Então, o que nós temos hoje é uma composição legal. Ele tem que acontecer, é força de lei, e todas as escolas têm que se adaptar para isso. Agora, de imediato. Agora, a velocidade em que isso vai acontecer e a oferta dos itinerários formativos vai depender de cada realidade educacional e de cada secretaria estadual. Mas isso até 2024, no máximo? Exato. O que acontece? O primeiro Enem que se projeta já após a implementação toda do ensino médio, ele já tem uma proposta feita lá pelo CNE que vai acontecer em 2 etapas, onde uma das etapas do Enem, a primeira, ela irá versar sobre os conteúdos da BNCC, onde seriam o quê? Os conteúdos dessa base comum a todos, e uma segunda etapa, onde a escolha da profissão deles vai estar atrelada a 2 grandes áreas de competência dos conhecimentos, como se funcionasse uma segunda prova, onde o aluno teria que demonstrar em que ele realmente possui esses conhecimentos para prosseguir naquela direção. Muito maneiro, aliás, né, uma instituição de ponta, de ensino fundamental, médio, conseguir trazer parcerias com a FGV, que é uma universidade super renomada, e a XP Investimentos. Mas eu realmente não enxergo as escolas públicas os alunos da escola pública tendo essa mesma oportunidade, né? Pode acabar virando vetor de assimetria. Sim, Sim, e lembrar que, por exemplo, esse problema educacional do brasileiro ele é atemporal, né? Até pouco tempo atrás, né, a educação, né, nem era gratuita, né? Você nem tinha a possibilidade para isso, né? Então, não é fácil a gente, por exemplo, reduzir esses gargalos, mas conhecê-los é fundamental para a gente dar o primeiro passo. Como já foi colocado aqui, né, o Brasil é um país imenso, né? O Brasil, ele tem muitos contrastes, né? Assim, acadêmicos do mundo inteiro falam que a gente pode colocar 4 Brasis dentro do mesmo território, né? Tamanha, né, a diversidade que o nosso país acaba apresentando. Então, assim, primeiro é reconhecer o problema, tá? E segundo, por exemplo, combater o mesmo através da ação do poder público, né? Para que a gente, no caso, consiga diminuir esses gargalos. Até mesmo, por exemplo, conhecendo como as escolas como o LIES vêm trabalhando, né? Você poderia ter, por exemplo, algumas parcerias de escolas públicas com escolas privadas para você poder, no caso, atenuar um pouco esse gargalo, mitigar, no caso, de alguma forma. Não sei se vocês concordam comigo, né? Mas seria, por exemplo, uma possibilidade ímpar, né? O novo ensino médio, é importante a gente mencionar isso, tá? Ele tenta também diminuir problemas como defasagem escolar, né? Evasão, que é muito grande, né? Quando a gente fala, por exemplo, da evasão, de cada 10 jovens que chegam até o ensino médio no Brasil, apenas 6 acabam conseguindo concluir. Isso eu estou falando só do ponto de vista quantitativo. Dos que chegam no ensino médio. Perfeitamente, dos que chegam no ensino médio, qual a qualidade do ensino que ele recebeu. Um outro ponto também, né, importantíssimo, né, a necessidade de a gente, por exemplo, qualificar os nossos professores. Tem muitas escolas de ensino médio no Brasil que você tem professores que não são formados exatamente na área, né? Então você deixa uma lacuna ainda maior. A questão da defasagem, tá? A infraestrutura das escolas, que é muito precária para que você, por exemplo, aumente a carga horária, né? A necessidade de você aumentar a infraestrutura física. Então são vários desafios. E uma coisa bacana também, que tem que ficar bem clara, é que nós temos um modelo de ensino médio em que ele não tinha a eficácia desejada. Nós trabalhávamos com o quê? Com a taxa de evasão elevada, com a diferença entre as condições educacionais extremamente elevadas em todas as regiões do Brasil, sejam oriundas de públicas ou privadas, não importa, elas acontecem. Qual é agora a nossa tentativa? O que nós estamos trabalhando em torno de unificar uma base e trazer uma proposta para que se possa pensar. Então, quando se fala novo ensino médio, isso é um movimento
de tal forma que a gente possa, através da flexibilização, achar um divisor de águas em que diminua esse movimento e no futuro próximo possa revertê-lo e trazer o jovem para dentro da escola e tornar essas diferenças estruturais mais suaves. E muito se fala também sobre a queda do rendimento dos alunos quando eles chegam no ensino médio, né? Perfeito. E eu queria saber de que forma que esse novo ensino médio atenua essa questão. Porque o que acontece? A partir do momento em que o saber que você trabalha, ele é distante da realidade, você vai utilizar um grau muito grande de memorização para ele. Mas quando você pega esse saber e começa a interagir com a sua realidade, e ele tem fundamento, ele tem relevância para você, você aproxima e ele vai internalizar de uma forma muito mais eficiente e muito mais orgânica do que ele simplesmente ser memorizado com uma regra e ficar lá guardado numa caixinha, compartimentalizado. Então a proposta do novo ensino médio é exatamente essa. Repare, é um movimento, é uma BNCC, é uma consequência de um trabalho de décadas e uma nova estruturação do ensino médio. Algo tinha que ser feito, pois da forma como estava, exato, entende? É você ficar no mesmo erro durante décadas, apenas aumentando as diferenças dentro de todo o processo. Exatamente. A sociedade, ela gritou por isso. Então, aconteceu essa mudança exatamente para isso, para facilitar essa ponte. E outro, né, Carlos? Assim, o mundo ele mudou muito nas últimas décadas para a gente manter o mesmo estilo, a mesma diretriz educacional. O próprio mercado de trabalho. O próprio mercado de trabalho, que exige cada vez mais, Débora, a gente até trabalhou isso já esse ano, né, que o profissional ele tenha, por exemplo, a capacidade, né, de fazer várias funções, né, de ter, por exemplo, um aprendizado contínuo, com essa questão dos itinerários formativos e você criando uma comunhão, tá, com outros saberes, né, a facilidade para você assimilar conhecimento ela é muito maior. E lembre-se, no século XXI, principalmente, por exemplo, a geração que está chegando agora, que é a geração, por exemplo, né, Y e Z, ela não vai ter mais, tá, aquela característica que a minha geração tinha, que é do Carlos também, de entrar, por exemplo, no emprego e só sair dele depois de se aposentar. Isso acabou, né? E com esse novo ensino médio, você tem a possibilidade de preparar melhor esse aluno para isso. Para não seguir só uma carreira. Perfeitamente. E uma coisa muito bacana que o Gregson tocou agora foi o seguinte: era desejo das gerações anteriores permanecer no mesmo emprego durante os anos. Hoje em dia, não. O contexto mudou. Exatamente. Então, ocorre um desejo muito grande dessa geração de vocês, que está subindo agora, em vocês estarem sempre em constante transformação. Para isso é necessário uma base ampla. Perfeito. Não uma base, por exemplo, pequena e extremamente engessada. Sim. Uma base ampla de conhecimentos úteis. Isso. Porque hoje em dia, querendo ou não, a nossa base é ampla, mas Direto. muitas coisas não aplicáveis no mercado de trabalho. Perfeito. Essa é a grande questão que se coloca. É como o Bauman acaba colocando, né? Nada é feito para durar, né? Tudo é muito líquido, né? E a educação da mesma forma. Esse assunto daria pra gente conversar aqui umas 5 horas. Mas pra gente o Enem não muda nada agora. O que acontece? Para vocês que estão terminando o ensino médio e para a segunda série desse ano, que irá terminar o ensino médio no ano que vem... Classe de 2022. Exatamente. Esse cenário permanece o mesmo. O cenário de mudança, ele está focado nessa primeira série desse ano. E progressivamente ele vai sendo alternado, melhor, ele vai sendo construído com a primeira série se transformando para a segunda e assim sucessivamente. Então, para vocês, a gente ainda está atrelado apenas ao conteúdo acadêmico, né, a BNCC, dentro dessas 4 grandes áreas. E esses alunos que estão na primeira série já conseguem experimentar a conversa entre essas áreas, a troca desses saberes. Eu cheguei a ler um pouco sobre a questão das disciplinas assim, mais humanizadas, no sentido de você ter aula de humanidade mesmo, de convivência em sociedade, essas coisas, empatia. Tem alguma obrigatoriedade em relação a isso no novo ensino médio? Tem o projeto de vida, né? Onde o projeto de vida ele traz esses conceitos de tal forma em que ele possa se apropriar desses saberes e o jovem começar a construir, começar a desenhar o que ele quer para a vida dele dentro do término da educação básica. Então, esses conceitos de humanizar, de trocar esses conhecimentos, planejar o que você deseja, isso existe, está sendo construído dentro do projeto de vida. Cada escola tem autonomia
para delimitar o seu projeto de vida dentro da grade, dentro do que ele acha importante. Então, um dos tópicos do novo Enem é o projeto de vida. E ele está inserido dentro da dinâmica assim. Isso foi até na BNCC, né, de 2018, né, Carlos, se eu não me engano, né, e dá pra gente trabalhar isso de até mesmo um itinerário formativo, né. Sim. A gente está trabalhando agora os 2 primeiros conflitos mundiais, né, e dentro desses conflitos mundiais, você não teve mudanças, por exemplo, dentro só da esfera política, né, você teve, por exemplo, o surgimento de outras potências que introduziram ali, por exemplo, a questão do soft power na questão cultural, né, direcionando para o mundo, para a questão, por exemplo, da força cultural norte-americana, né? Do jeito norte-americano de viver, que passa a ser, por exemplo, extremamente intenso, né? Então, dentro do itinerário, você pode, por exemplo, conversar bastante sobre isso, né? Sobre a questão da mercantilização do tempo, né? Como o tempo, por exemplo, é sinônimo de dinheiro, né? Como, por exemplo, você começa a ter, né, a partir desse jeito norte-americano de viver, a criação de eletrodomésticos para poupar o seu tempo com os afazeres dentro de casa. Então, é uma série de questões. Quando normalmente nós estamos às vezes tão habituados a pensar de uma forma que fica difícil de enxergar o novo. Sim. Os itinerários formativos, eles conversam entre eles, não são compartimentalizados. Perfeito. Só que a gente já está tão inserido dentro dessa dinâmica, devido à nossa educação, em que realmente às vezes fica difícil de enxergar isso. Então, quando você propõe um itinerário formativo que vai mesclar conhecimentos, por exemplo, de literatura brasileira com literatura inglesa, como o que a gente está fazendo aqui na primeira série, você fala, mas é possível? É possível. A mesma coisa com a química, a biologia, a história, a geografia. O maior desafio vai ser para os professores, né? Sim, mas profissionais. Mas, por exemplo, da minha parte, por exemplo, eu sempre via a geografia como uma disciplina muito interdisciplinar. Então isso me favoreceu demais, entendeu? Então, por exemplo, para eu estudar, né, o mercado de trabalho, eu tenho que estudar muito sociologia, né? Principalmente no caso alguns conceitos, né, fundamentais, né? Para eu, por exemplo, poder estudar algumas pesquisas, eu tenho que saber de matemática para a função de estatística, né? A geografia tem muito a parte de cartografia que namora muito com matemática. Parte, por exemplo, também de biomas e de solos que namora muito com química. Então dá para você fazer, por exemplo, um trabalho ímpar, né, em relação a isso. Como o desmatamento, por exemplo, da Amazônia acelera o processo de assoreamento dos rios, né, amplia, por exemplo, o processo de deterioração dos solos e como isso vai afetar você do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, mais plural que isso, não tem, né? Aqui no LES, eu posso dizer para vocês de uma maneira muito tranquila, é que nós já estamos muito adiantados nesse processo, pela capacitação dos professores, pela escolha das atividades acadêmicas. E o novo ensino médio, ele só veio corroborar para nós o que nós já fazíamos. O processo que já era feito. Exatamente. Então isso é muito bacana. A minha dúvida assim, mais pertinente é em relação ao processo, né, o pôr na prática. São 4 trilhas. Sim. Matemática, suas tecnologias. Isso. Ciência da natureza. Isso. Humanas e linguagem. Perfeito. Que nem no Enem hoje em dia. Isso aí. Por exemplo, eu quero fazer história. Eu vou para ciências humanas. Sim. Qual que vai ser minha grade de aula, por exemplo? Hoje, como é que nós estamos fazendo? Nós temos 4 tardes, onde cada tarde é dedicada para uma trilha. Se você quiser frequentar as 4 tardes, sem problema algum. Você vai estar matriculado nas 4 trilhas. Então você escolhe a sua grande área de conhecimento. Cada tarde é para uma trilha? Exatamente. Então o aluno vai sair, em média, o quê? Meio dia e meia? Não, o que acontece? Nós realocamos a grade de tal forma que até 1h30 ele tem todo o conteúdo relacionado da BNCC, lembra? Aquelas 1.800 horas. E na parte da tarde ficamos alocados com os itinerários formativos. Da tarde indo até que horas? Indo até às 3. Aí o que acontece? Para proporcionar ao aluno a oportunidade de ele ter contato com todas as trilhas, nós estipulamos que cada tarde nós teríamos uma trilha diferente. Dessa forma, eu tenho jovens lá na primeira série que estão vendo no LES em todas as tardes. Mas, por exemplo, no terceiro ano, quando esse primeiro ano estiver no terceiro, aí vai ser diferente, né? A gente vai pensar... Já divide mesmo. Isso aí, a gente vai pensar no futuro. Quando esse primeiro chegar no terceiro, você concorda comigo que o modelo do Enem já se alterou? Porque ele já vai estar em 2 etapas, ele já vai ter uma parte relacionada a quem? A BNCC, e já vai ter uma outra parte relacionada aos itinerários o quê?
formativos. Então esse jovem ele finaliza a educação básica dele juntinho com que vai ver a prova do Enem para avaliar esse modelo novo. Mas então a carga horária de uma específica são só 2 tempos por semana? Não Não necessariamente. específica não, né? Porque eu tô falando De do uma terceiro trilha. ano. De uma trilha. A gente tem trabalhos envolvidos na trilha. Então a gente tem o professor, tem o laboratório de tecnologia, em que a gente faz um projeto. Esse projeto ele é gerenciado pelo professor e pelo LabTech, e esse projeto no final do trimestre é apresentado para aquela equipe de docente. Mas... Então a gente starta na trilha e ele continua a crescer a cada semana. Eu tinha uma dúvida em relação à pandemia, né? Querendo ou não, acaba entrando em todos os assuntos hoje em dia. E talvez com esse acontecimento, não seria melhor atrasar a entrada do novo ensino médio? Ou é bom implementar logo, ou não faz diferença? Essa é uma pergunta bastante densa, né? Não é uma pergunta simples, né? Porque o problema é que a gente tá... O Carlos pode até falar também com muita propriedade, a gente já está atrasando demais, né? A implementação e a mudança desse novo ensino médio. Como, por exemplo, é uma mudança gradativa, né? A tendência é que você consiga ter uma melhor adaptação se você já colocasse no primeiro momento para as 3 séries, né? Até porque, né, essa mudança do novo ensino médio vai, óbvio, obrigar, né, ou trazer uma condicionante para que o vestibular também, no caso, mude, né? A pandemia, no caso, trouxe muitas questões, Débora, Luan e Carlos, para a gente poder entender, né, o que é a educação. Por mais que você tenha um avanço tecnológico muito expressivo, né, a pandemia se mostrou que a tecnologia ela deve ser um meio. Sim, não deve ser o fim. Né? Exato. O trabalho, por exemplo, do coordenador, do professor, o trabalho de eu ter, né, contato com os meus alunos é de fundamental importância. Né? Então, assim, né, no meu humilde juízo, tá? Não sei se o Carlos vai concordar, eu acho que a gente deveria começar sim agora. Entendeu? Esse assunto foi um assunto de intenso debate, Débora. Tivemos projetos de leis querendo alterar, querendo atrasar. E uma coisa que o Gregson colocou com muita propriedade agora aí. A pandemia, ela conseguiu tirar a venda de determinados mitos. Sim. Eu não sei se vocês lembram que tinha um mito de que a tecnologia iria substituir o professor. Sim. E isso a todo momento acontecia. E vocês verificaram que durante a pandemia não ocorreu uma substituição, mas são complementos. Foi o que ele falou, a tecnologia é o quê? É um meio. E até evidenciou a necessidade do professor. Exatamente. É perfeito. Então, o que acontece? Quanto mais atrasar, mais essa diferença, essa distância vai ficar o quê? Maior. Sim. Então, após intenso debate, até mesmo lá no Congresso, eles chegaram ao denominador de que não, vamos implementar sim, e vamos startar o processo. É lógico, ajustes irão acontecer. Vamos ter 3 anos para que eles possam acontecer. Acelerar uma determinada unidade federativa. Até o Enem que você diz. Exatamente. Acertar numa determinada unidade federativa, diminuir na outra, às vezes o número de itinerários, vamos repensar sobre eles. Completamente normal dentro do processo educacional. Mas tínhamos que startar, tínhamos que iniciar. Os vestibulares das instituições privadas, né, das universidades privadas, vão ter que mudar, se adaptar ou não obrigatoriamente? Tudo é um processo gradual, tá? Então, com certeza, nós vamos ter um período de transição aí. Se vocês acompanharem meu raciocínio, eu vou ter um período de transição envolvendo, em determinado momento, espaço temporal, alunos que já concluíram o ensino médio dentro do novo ensino médio. Eu vou ter uma parte desses alunos que já concluíram o ensino médio no modelo antigo, quando chegar lá em 2024. Então, repare, nós vamos ter que, em um determinado momento, ter uma colcha de opções para esse estudante. E, realmente, nós vamos ter que ter opção de vestibulares, qual modelo. Isso é transitório, isso é temporal. Isso vai ter um tempo. Depois desse tempo, é progressivo que as coisas se ajustem para todos dentro do novo modelo do ensino médio, que é como o aluno vai sair, né? Como ele vai terminar a educação básica e com os saberes definidos. Então, mano, talvez até se mantenha o vestibular. Mas no mesmo modelo? Não no mesmo modelo. Mas agora com a ótica de quem? Dos saberes aprendidos dentro do Mas as particulares, em geral, até o ERJ também, já tinham um vestibular mais voltado para isso, né? Sim. Coisas específicas. Sim, com certeza. Um vestibular, por exemplo, que, né, acabe
demandando os saberes pelas ciências, né? Ciências humanas e suas tecnologias, né? Ciências da natureza e etc. Perfeito. Minha única dúvida, né? Não dúvida, mas meu pessimismo em relação a isso é porque tem que haver muito investimento público, né, cara, na educação. Não é nem questão do quantitativo, e sim da alocação desses recursos. Como a gente estava começando o nosso bate-papo informal, né? Muitos municípios do Brasil, né? Muita gente não sabe quantos municípios o Brasil tem. O Brasil tem 5.565 municípios. É muito município. E muitos destes, por exemplo, que são municípios grandiosos em termos de população absoluta, só tem, por exemplo, uma escola de ensino médio, né? E outra, dos nossos estudantes, 16% destes estudam no ensino noturno. E o ensino noturno, a grade já é menor, né, Carlos? Como é que você vai, por exemplo, instituir isso? Eu cheguei a ler numa reportagem que uma das novas regras do novo ensino médio é que o ensino teria que ser integral. É isso mesmo? E não é. Exato, eu achei um pouco diferente, né? Porque como você aumenta, no caso, a grade de horário, me corrija se eu estiver errado, Carlos, né? Você acaba tendo que, por exemplo, ter mais turnos para que esse aluno consiga compor todo esse itinerário, essa grade. Então, por isso que a gente está falando do ensino noturno, que naturalmente ele já tem, por exemplo, menos horas, né, de trabalho pedagógico, né? Então aí vão ter que ampliar, dele um pouquinho mais para baixo para poder alocar toda essa... Complicado, né, a questão do ensino noturno, né? Porque ele muitas vezes é para, por exemplo, estava conversando com uma das moças que trabalha na limpeza aqui do Lessing, ela falou, né, que depois de tarde, de noite, ela vai direto do trabalho para a escola. Então, assim, o ensino noturno tem que, né, não pode ser negligenciado, né? O que acontece, Luana? Cada secretaria estadual, ela tem dentro do seu escopo toda essa realidade. Então, elas estão pensando, estabelecendo soluções de tal forma que elas possam ofertar condições para que todos possam inserir nesse sistema. Então, eu vou ter itinerários formativos em que a Secretaria do Estado de São Paulo acha importantes e que podem utilizar para determinada realidade. Já, por exemplo, em Minas, Santa Catarina, eu posso ter outras. Então, elas estão se organizando para isso e, em função dessa nova realidade, irem ofertando isso. Não é algo estanque, não é algo que tem que acontecer em 24 horas da noite para o dia, mas é um processo de realmente verificar a necessidade, estabelecer a estratégia para promover a implementação. Nós temos aí um caminho, 3 anos. Algo que você não teria no ensino médio antigo. Porque ele ficaria preso, ele ficaria engessado, compartimentalizado. Entendeu? E todos nós sabemos que hoje o diploma da conclusão de um determinado curso não tem o mesmo valor que você tinha antes. Né? Haja vista, por exemplo, que as tecnologias elas são renovadas numa velocidade jamais vista, entrando novamente o que a gente conversou, que tudo é líquido. Né? Então, muitas das vezes a vivência e a visão que você tem de uma determinada atividade hoje pode ser muito mais valiosa do que o próprio diploma. Né? Aí entra o notório saber o que o Carlos acabou mencionando. E eu acho assim que, por exemplo, quando perguntarem para ti o que você vai fazer, bem capaz, eu acho até isso positivo, eu vou trabalhar com ciências humanas. Vou trabalhar com ciências da natureza. Nada é estático. Nada é estático do que propriamente eu falar, você engenheiro, você advogado, entendeu? Então isso é algo positivo que a gente pode ter, por exemplo, na frente. Né? Fazer com que você, por exemplo, seja, né, totalmente plural em relação às opções. Né? Não vai ser mais emprego, vai ser empregabilidade. Né? E uma coisa muito, muito bacana, o novo ensino médio ele não se propõe a substituir a formação profissional que você vai ter numa universidade. É verdade. Ele te propõe a te ofertar campos para que você possa fazer exatamente essa escolha que o Graça fez. O Lessing não vai oferecer um ensino técnico. Não, a escola ela tem uma possibilidade de itinerários formativos. Então são 5 itinerários formativos, né? São as 4 grandes áreas do ensino técnico. O Lessing não vai oferecer o ensino técnico. Não é obrigado. Exatamente, vai ficar nas 4 grandes áreas. Mas o que nós vamos fazer? Dentro do nosso ensino médio, a gente vai ofertando essas informações profissionais, seja coletiva, seja dando um caráter mais próximo lá no itinerário formativo. Bom, então acho que depois desse bate-papo a gente conseguiu esclarecer praticamente todas as dúvidas possíveis sobre esse novo ensino médio. E queria agradecer a presença do Carlos, do Luan, do Gregson. Valeu. E espero que vocês tenham gostado e que venham assistir os próximos podcasts.
Valeu.